o que é isso. Ele foi comerciante, teve comércio na cidade, também muito religioso, ligado às atividades da Igreja Católica, e atualmente ele faz parte do CCI, que é o Centro de Convivência dos Idosos. Ele é um dos pioneiros de uma pastoral que cuida das pessoas da menor idade. É um trabalho da Igreja Católica. Eu nunca sentei numa cadeira de escola. Eu nunca fui matriculado. Eu nunca teve catequese. Eu sempre tive coragem de encarar as coisas pela frente. Eu fui registrado em Fernando Preste, estado de São Paulo. Segui a linha araraquarense até aqui. Cheguei aqui com 20 anos de idade. Cheguei aqui em 5 de setembro de 55. Casei em 57. Criei minha família tudo aqui, graças a Deus. A maior aula que eu teve, que me ajudou muito, ser um cidadão de Palmeiras do Oeste. Participando das coisas que aconteceram em Palmeiras do Oeste, eu aqui fui congregado mariano, secretário de sindicato rural, eu fui contador de PM de escola. Nessa escola aqui mesmo eu participei até de madrugada em muitas quermesses que foram feitas aqui, que a melhor coisa que existe na vida de uma pessoa é participar. Não se esconda. Agora, como eu nunca estudei, eu peço para vocês, não siga a minha linha. Estude, estude, estude. A gente nunca pode parar de estudar. Não teme com a pessoa que lê. Eu vi no celular, eu vi na televisão, a imprensa é mais completa. A imprensa te abre mais as coisas. Eu sempre trabalhei na roça. Por exemplo, aqui onde é o Pé Vermelho, eu toquei café há muitos anos. Em 72 mudei para a cidade, toquei açougue 9 anos. Aí eu fui trabalhar no sítio, com um carrinho de animal, comprar e vender lá no sítio, deu para tocar a vida da minha família. Depois eu abri um pequeno boteco lá onde a mobiliária do Montanari. E a idade veio chegando. Mas eu não tenho vergonha de ser idoso. Eu sou feliz na idade que eu estou. Agora, dia 22 do próximo mês, estou completando 89 anos de idade. Graças a Deus. A mulher é mais persistente nas coisas do que o homem, porque eu fiz isso muita vez. Está fazendo uma coisa, não dá certo, joga embora. Não. A mulher desmancha e faz de novo. Ela desmancha 2, 3 vezes, faz de novo até dar certo. A mulher persiste, ela é persistente. Mas, por exemplo, vamos lá, Palmeiras do Oeste, aqui do lado de baixo, entre a quadra e a escola, não tem um machucado aí. Aí foi escola, aí foi prefeitura, passou em tudo isso esse prédio. Prefeitura do Palmeiras do Oeste, a primeira, em frente da rodoviária. A segunda, aonde o cartório de registro de imóveis, tinha um prédio de 2 andares. A prefeitura foi lá também. A prefeitura foi no Serapião, aqui em cima. Depois do governo Simeone, que saiu o prédio antigo da prefeitura e diversas obras aí, por exemplo, prefeitura, centro de saúde, escola Disney, rodoviária, veio laticínio para cá, que ele conseguiu trazer. Isso tudo veio para o Palmeiras do Oeste. Na volta dos anos 60, 65, aqui tinha muita gente. Aqui tinha entre 25 a 30 mil habitantes. Depois, por A e mais B, começou a haver a evasão da agricultura. E o povo começou, São Paulo, Americana, outro Mato Grosso. Naquela época, ia tanta gente para Americana que o prefeito de Americana vinha na televisão e pedia para o povo parar de ir à Americana. A Americana não suportava tanta gente, não tinha condições de acolher tanta gente. Você sabe onde mora João Secafim? Descendo para Dallas. Aí era uma colorinha de umas 6 casas que tinha aí, e eu moramos aí, quando cheguei de mudança. E quando eu casei, eu continuei 2 anos aí tocando lavoura de café ainda.
um português por nome João da Silva Carvalho. E os primeiros moradores que vieram aqui, vejam bem, como é que era fácil naquele tempo. Para vir em Palmeira, saía que nem lá do sítio que eu morava, atravessava o Córrego do Servo, isso antes de eu. Dentro da fazenda que era do Zé Caide, tinha uma picada dentro do cerrado, trancado de mato. Eles costumavam vir para entrar na Palmeira aqui no Matador. Tanto de que andava por pouca coisa. Eu mudei para a cidade com 36 para 37 anos. Em agosto de 72. Aí onde a loja do Bosco tinha uma salinha, era o cartório de registro civil. O escrivão daquele cartório, quem cuidava daquilo aí era o finado Pantalhão e a dona Iracema, a mulher dele. Eu casei. As histórias do cigano vieram agora há pouco tempo, porque isso aconteceu em Palmeiras do Oeste, mas diversos anos antes de eu chegar de mudança. E entre os dois córregos aí, Cariri e Servo, do lado de cima aí tinha duas paineiras, mais para dentro tinha uma casa de barro e tinha um cruzeiro ficado na frente da casa. E o povo pôs na cabeça que aí era assombrado. Depois que eu fui ficar sabendo, agora não há muito tempo, desse problema do cigano. A respeito disso, eu só sei isso daí. 30 de março de 56. Aqui onde aquele salão aí no Rossem, era tudo café do meu sogro. Que eu vinha um dia de sábado para a vila. E aí, numa altura da estrada, eu encontrei uns amigos. Paramos a conversar. Falei, ih, rapaz, você não vai namorar, não. Falei, mas o que está acontecendo, Lídio? Então, fuzuei naquela entrada do seu sogro lá do sítio dele. Aí eu cheguei lá, fui lá ver o acontecimento, vi na cidade, fui lá para a casa da minha noiva. Na volta eu parei lá e fui ver outra vez o que estava acontecendo. Mais ou menos que eu conheço a história é o seguinte: era um casal, ela era uma professora, teve que sair uns professores daqui para ir numa reunião em Jales. Aí ela foi para Jales. Quando foi depois do meio-dia, ele veio para cá, procurou na cidade e não achou ela. Mas não teve a curiosidade, com certeza, de se informar o que estava acontecendo. Aí ele foi numa venda e comprou uma latinha de herbicida tatu, a tal de caveira. Era uma latinha assim. Só de abrir ela, deitava muita gente aqui dentro. Só de abrir a latinha. Pegou um charreteiro, que aqui tinha uns 15 ou 16 naquele tempo. O charreteiro chegou e falou, aqui tá bom. Pagou, entrou no café e foi de volta o charreteiro. Daí uma hora e meia, 2 horas, chegou a moça de Jales, procura ele e não acha. Se informou no charreteiro, falou, ó, fulano pegou uma corrida de charrete, assim, 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 fala com ele, falou, ó, eu peguei um homem, pus ele em tal lugar, assim, assim, ele desceu da charrete e entrou no café. Ela foi lá e entrou no café, ele estava morto. Ela veio desesperada e beijou na boca dele e morreram assim. Ela morreu grudada nele. E sei muito bem que aqueles corpos foram tirados do meio do café na madrugada, e tinha que vir polícia de Jales para tirar, e aqui não tinha. Lembro de um problema também, isso já estava aqui na cidade, teve uma encrenca de parentesco aqui no Espírito Santo, se mataram em 3. Lá morreu sobrinho, cunhado, que eu fui ver eles mortos aí no cemitério. 3 pertinhos. Lá os vigários mataram, aí estavam os 3 pertinhos do outro. Quem incentivou criar-se o Sindicato Rural de Jales foi o finado Dom Arthur. Aí, na época, o presidente do sindicato dessa região era Estevão Mariano do Prado. E aqui se instalou uma delegacia sindical. Aqui nessa delegacia, teriam 600 sócios naquela época. A delegacia ficou sem secretário. Aí o Estevão começou a pedir que tenha aparecido um secretário e tal, e ninguém apareceu. Eu também não apareci. Saiu um parente meu lá no meio da reunião, falou, Moisés, pode pegar isso, jogar aqui no meu colo, né?
Aí o Estevão falou, Moisés, você lê o que você escreve? Eu falei, o que eu escrevo, eu leio. Pega o livro e leva. Me deu o livro, o caderno e uma caneta. Aí quando foi na segunda-feira à noite, numa lamparina querosene, que era o que tinha naquele tempo, eu fui e fez uma ata. Só que eu não tenho vergonha de falar. Eu estava lavrando a ata e descia um soro gelado pela espinha, eu não sabia para onde eu ia. Na fim do mês, uma reunião. Quem era o presidente do sindicato da Delegacia de Palmeiro Oeste chama-se Durval Martins de Souza. Então ele fez a abertura da reunião, falou, agora o secretário vai ler a ata. E lá vou eu ler essa ata. Meu Deus do céu, estava quase vontade de chorar. A mesma suadeira. Mas aconteceu que o sujeito conversaram, comentaram, eu rascunhei aquilo tudo, cheguei em casa, fez outra ata, no outro mês a minha ata foi aprovada, aí eu pus os erros no lugar. Eu comecei a pôr os meus erros no lugar. Aí eu continuei, fiquei uns 11 anos como secretário do sindicato. E houve uma reunião do cinema. Aí veio Dom Arthur, veio um pessoal do quartel de Fernandópolis e mais outras pessoas, e a sala encheu. Sentei, a turma falando lá e eu rascunhando aqui. Então, na segunda-feira, eu comecei a lavrar a ata. Aquela ata levou, eu não lembro, foi 2 folhas e meia ou 3 folhas e meia do livro de ata. Foi 3 pedaços de noite para fazer aquilo lá. Mas deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo. O meu pai gostava de ler. Meu pai não ficava sem o jornal. E ele começou a ver que eu tinha um pouco de curiosidade. Então, ele me ensinou a ler nenhuma cartilha. A cartilha daquele tempo era mais forte que um livro de 4ª série de hoje. A cartilha. Eu vou falar uma história para vocês. Isso aconteceu comigo no final do meu pai. Quando eu comecei a querer ler um pouco, melhorar, meu pai estava sentado na mesma mesa para o lado de lá e eu para o lado de cá. Ele abriu o jornal e jogou 2 folhas para lá. E eu catei aquelas 2 folhas de jornal e comecei a observar elas. Então apareceu um nenê recém-nascido naquele tempo, que a história do jornal diz assim, ele nasceu com 4 quilos de peso. Menino, quando eu falei, pai, esse neném nasceu com 4 quilos de peso e tomou o jornal na mão. Eu tinha 16 anos. Isso não é coisa para você ver, porque naquele tempo só existia parto normal, não existia cesárea, não existia isso. Eu nunca tinha visto falar nessa tal de cesárea, mas isso foi na volta dos anos 60 e lá vai cacetada. Daí para cá que começou a ter o parto cesáreo para as mulheres. Eu passei por muita geada aqui. Eu teve um ano que eu morava aqui, no sítio do meu sogro e avô do Edivaldo. Em agosto, acho que 20 e pouco de agosto, deu um pega de frio. Eu tocava 3.000 pés de café, queimou 1.000 pés na baixada. Aí aquele Deus me acuda, não dá café, sai broto para todo lado, você tem que tocar. E o meu filho, Antônio, e ele naquele tempo já falava assim, ô pai, não vai dar nada mesmo, abandona isso aí. O pai vai tratar por quê? Abandona, não, eu tenho que tratar. Eu peguei, eu tenho que fazer. Mas depois veio uma geada aqui, eu já estava na vila, em 75, me parece que foi. E foi de branquejar cabelo. Gelou até as águas da torneira. Endureceu tudo. Eu tinha uma caixa d'água no fundo do quintal que tinha uma metade de água. Eram as 8 horas da manhã, eu fui lá na caixa d'água, fui bater, era a mesma coisa bater nessa mesinha. Puro gelo. Queimou os café tudo, acabou com tudo. O café que era verde hoje amanheceu pretinho. Aí foi podado o café, outros não podou, mas que o trem foi feio, feio. Daí para cá,
que a produção de café de Palmeiras do Oeste começou a diminuir. Eu não tenho arrependimento, não. Porque eu nunca fui chamado de delegacia, eu nunca arrumei encrenca, nada. Por exemplo, eu ia num baile, e lá no baile não deu certo, meus pais não ficavam sabendo, não. O problema era meu. Eu não tinha que trazer problema para meu pai e minha mãe. Não. Eu nunca dei prejuízo para ninguém. E quando me deram prejuízo, eu aceitei. Eu tomo prejuízo, não preciso encrencar, eu vou vencer, eu vou passar por cima disso aí. Sempre passei. Não tem um ditado que quando um não quer, dois não brigam? Se você estiver num lugar que está uma coisa, você vê que não está meio desagradável, saia. Saia, deixa para outro dia. E assim foi a minha vida, sempre lutando, trabalhando, passando muita privação, muita miséria. Eu me lembro que eu era moço, a gente gostava dos bailinhos. E teve uma época que a gente ia no baile, eu e o irmão meu. Para dançar no baile naquele tempo, você tinha que pagar. Você pagava, ganhava um cravinho. Aquele cravinho era um bom paletó aqui. Naquele tempo, só ia no baile de paletó. E com aquele cravinho nós dançávamos os dois. Ele ia lá na sala, dançava umas músicas, ele vinha, passava o cravinho para mim e entrava eu. A pessoa que não alimenta o mal, ele só vive bem. Ele não se arrepende da vida. É só não alimentar o mal. Você quer ver uma coisa que estraga o fígado, que estraga o rim, que estraga o coração, que estraga a mente. Ódio, ódio. Eu tenho ódio daquela pessoa. O ódio é coisa do homem. O ódio não é coisa de Deus, não. A mentira é obra do Satanás. Então, escute bem. Se você confia em Deus, Deus está na tua direita, o Satanás está na tua esquerda. Não solte a mão de Deus que o Satanás se pega. Mas se você segurar na mão de Deus, ele não entra, porque ele não pode com Deus. Segure na mão de Deus. Nós estávamos aqui na cidade um dia domingo, à noite, só aí que tinha uns motorzinhos que clareavam a rua até uma certa hora. Então, passa para lá, tu passa para cá, e eu comecei a notar que a minha finada esposa começou a passar por mim, olhar em mim com ar de alegria. Aí, no próximo sábado, teve um baile de casamento do tal Idalécio Rossini. Aí é onde mora o Aldo Zucato agora. Eu me lembro que eu ainda não estava lá no baile e nós ia tudo a cavalo. Chegou uma altura, o meu primo, o Tonhão Marques. Falei, vamos, Tonhão, ver os animais, como é que tá lá? Vamos. Chegamos lá, os animais, tá tudo certo. Falei, Tonhão, o que é? Eu vou voltar lá no terreiro e eu vou dançar com a fulana e eu vou ganhar ela. Olha, você quer ir dançar com ela e ganhar ela, você vai. E ela vai falar que sim. Só que com 30 dias ela quer que você pede para o pai dela. E o pai dela costuma esparramar moço que vai na casa dele. Meu sogro é uma ignorância tão grande, vocês não fazem ideia. Aí começamos a namorar. Encontrei umas par de vezes. Aí num dia de finado, o cemitério era um cantinho só que tinha aí. Encontrei com ela, pegamos conversar. Para nós namorar, você tem que ir lá em casa. Tá? Eu falei, eu vou. No domingo eu vou na tua casa. Aí no domingo foi na casa dela. Segunda vez que foi na casa dela, falou, ó, você tem que falar pro meu pai, porque naquele tempo os moços namoravam uma moça, mas para ele namorar a moça da casa da família, ele tinha que pedir pro pai dela. Se o pai dela concordasse, tudo bem. Se não, amém. Eu peguei, fui lá um dia, conversei com ele fez a ladainha dele, eu fiz a minha, e começamos a namorar, namoramos mais ou menos um ano, resolvimos casar, não me arrependo, era uma grande pessoa, uma mulher maravilhosa de boa, mas depois de 55 anos eu fiquei sozinho, Deus chamou ela. A esposa e os filhos?
Sim, essa autora aqui, a mais velha, me está lá nos quatro barcos, com a Marlene. A Lica, essa daqui de cá. Esses dois aí é o Antônio e o Quilim. E eu e a dona Tereza. Aí é um desfile dessa escola aqui. Dentro dessa minha filha mais velha que está aí, ela está dentro do desfile desse daí, e tem uma história muito boa, mas na época eu fiquei muito irritado com o acontecimento, por causa do sapato colegial. E não sei se vocês lembram, antigamente a escola usava sapato colegial. Outra coisa que tem naquele tempo. O aluno não entrava na escola se não estava vestido de uniforme. Aconteceu o seguinte, esse sapato colegial, a minha menina tinha um sapato, parecia um chinelo, e ela tinha que desfilar. E ela reclamava, pai, e o sapato colegial custava 6.000 cruzeiros. Naquele tempo era 6.000 cruzeiros. Então o que aconteceu? Eu falei para ela, falou, Marlene, você vai na loja do Miguel Goulart, que ele tem o sapato colegial. Tem. Só ele que tinha. Vê se eu te vendo o sapato para esperar uns 8 dias para me pagar. Pai, ele disse que não vende fiado para ninguém. Aí eu deitei, consultei o travesseiro, falei, mas meu Deus, o que eu fiz? No outro dia, eu engatei um burro no carrinho e desci dos vizinhos comprando ferro velho. Ferro velho, lata velha. Entregava para o Zé Polônio aqui. Com 2 dias ou 3, eu salvei os 6.000 cruzeiros e dei para ela, pode falar, Marlene, vai lá e busca teu sapato. As coisas não eram que nem hoje. Hoje a coisa está muito boa. Está muito boa. Quando eu cheguei em Palmeiras do Oeste, essa máquina de arroz já existia. Me consta que quem a montou essa máquina de arroz chamava-se Zé Figueiredo. O Zé Figueiredo passou a ser sogro do Ricardo Secafim, que é cunhado do Esmeralda da Farmácia. Aí o Figueiredo vendeu essa máquina de arroz de um homem por nome chamado Demetrio Brunelli. O Demetrio Brunelli dispôs a máquina de arroz para Pasquale Piccioni. O Piccioni que dispôs a máquina. Veja bem, o meu sogro deu nessa máquina de arroz aí um sítio de 10 alqueires com 11 mil pés de café e voltou 50.000 cruzeiros. E meu sogro ficou com a máquina, porque naquele tempo, máquina de arroz era fábrica de dinheiro. Máquina de arroz tinha uma renda tremenda. Nessa máquina aí teve época que os meus cunhados pegaram 2.000 sacos de arroz em depósito. E aqui tinha muita máquina de arroz. Aqui, aonde esse depósito do Canário, aqui em cima, tinha uma máquina de café aí, e quem construiu ela e comprou muito café nela chamava-se João Gurião. Aí o João Gurião vendeu para o Viola, e o Viola ficou comprando café aí. Mas só que naquela época tinha essa máquina que comprava café, aí aonde, não sei se é Lândia, o que é, compra limão, aí perto do Rossem, começou com uma máquina de arroz, depois passou a ser máquina de arroz e café, do finado Batistão. Paulinho Haddad comprava café. Lá onde a oficina do Nonô comprava café, era a máquina Bilac, do povo de Neves Paulista. Depois veio a Pocabeme, onde morava o Paulinho Haddad, esse trecho aí. Ele montou uma máquina de debulhar amendoim. Serviço para todo canto. O povo trabalhava. Agora, hoje, tudo se mudou. Está mais devagar. E isso não se mudou só em Palmeiras do Oeste, não. É título Brasil. Mudou tudo. O mundo mudou. E vocês, molecada, acabei de dizer agora, não desanime. Estude, estude, vão para frente, porque a vida continua. E cada ano que passa, a tecnologia avança mais. Caminhão aí,
tem uma história. Esse caminhão é um caminhão Volvo, o primeiro caminhão zero que entrou em Palmeiras do Oeste. O piloteiro desse caminhão era o Dalvo Gurian, que está aqui pertinho de nós. E aí a mudança do meu pai. Em 59, a minha família foi embora para Rondonópolis. E eles queriam que eu ia. Eu falei, não vou não. Falei para o dono da fazenda, não vou. Eu ir lá tocar café a meia para você, que aqui está cheio de café a meia. Aquele dos três aí que está no meio, com a mão grudada na cabeceira do caminhão, Virgílio Secafim. Você mostrar essa foto para o Dalvo Gurian, é perigoso chorar. E ele me falou para mim um dia. Aí essa carga de café aí, ele descarregou a mudança do meu pai na fazenda lá, e carregou acho que 200 sacos de café lá, e trouxe para vender em Catanduva. Aí, quando ele chegou aqui na balsa, no Porto Amuado, pediram a nota do café, que não tinha pagado imposto. Então, para não segurar o caminhão, ele tem que pagar um imposto aí. Eu não lembro se era 2.000 ou 2.500 cruzeiros. Depois, quem pagou o imposto desse café aqui para o senhor João Gurian foi eu. Em uma ocasião, e o Davo viu as fotos. Aí ele pegou me contar da viagem. E no fim ele falou, Moisés, eu nunca ganhei tanto dinheiro com um caminhão que naquela viagem. Aquela viagem deu um lucro tremendo para mim. Mas foi em 59. Quando eu mudei para a vila, para trabalhar de oveiro. Aí, um dia de sábado, eu vim aqui para a rua e fui comprar uma carne no açougue do Mirto. Aí juntou ele e meu cunhado e me levaram lá aonde imobiliaram o Montanari, que era o açougue do irmão do Mirto, do Levi. Eu não sabia nem para onde ir, acabei comprando açougue. Comprei no sábado, na segunda-feira eu entrei no açougue e fui cuidar do açougue. Aí depois, quando não estava dando mais o açougue para mim, eu voltei na linha de oveiro outra vez. Trabalhei um punhado de anos de oveiro. E aí a gente levava miudeza, roupa, pão, tomate, batata, cebola. E eu vendendo para esse povo tudo aí. Vendia, trocava. Quando eu comecei, um carrinho de animal. Mas depois eu apanhei uma perua rural. Aí está uma história. Eu não tinha dinheiro, eu era habilitado, mas eu não sabia dirigir. Aí um dia eu estou sentado na escada do meu salão, lá veio o Pancho. E essa perua estava na frente da oficina do Pancho. Ela era de um tal de Zé Macho, que morava no Jaguari. O Zé Macho precisava de dinheiro para pagar peão para roubar café, e não tinha. Ele queria vender a perua. Aí o Pancho veio e falou, Moisés, compra essa perua. Eu falei, Pancho, comprar com o quê? Não tem dinheiro. Faz uma proposta para o rapaz. Quando foi de tarde, o rapaz apareceu lá em casa e falou, Moisés, eu sou você que quer comprar uma perua. Eu só compro tua perua se você aceitar uma proposta que eu te faço. Por quê? Eu te dou uma égua com potraquinho macho de 3 dias de nascido na perua e te volto 2.000 cruzeiros. E eu topou, eu peguei a perua. Aí comecei a sair para o sítio, e aí eu rodava com essa perua, ia lá para Santana Ponte Pensa, Córrego do Servo aí. Eu andava tudo aí, eu conhecia isso tudo. E aquelas duas portas que você está vendo lá, era um boteco que tinha aí nas alturas, da onde era a loja da Diva, de um português por nome Joaquim Tavares. Aí a casinha de tábua que eu morei, o açougue, depois virou boteco, depois eu puxei aquela área do lado lá, para dar mais espaço para a turma. 27 de setembro de 57. Aí casou assim. Eu casei dia 27 de setembro, o tio João casou dia 24 de outubro, e o tio Hermílio casou 26 de novembro, do mesmo ano. 3 em seguida. Eu pergunto para vocês,
como um homem pobre, que sempre foi pobre, né? Fazia a moda do outro. Pobre não, mentiroso. Dinheiro eu nunca teve, pobre eu nunca fui. Eu analfabeto, afinal minha mulher mais analfabeta que eu. E nós conseguimos fazer as duas filhas nossas fazer faculdade. E não se ganhava de Estado, não, era no dinheirinho. Quando a minha filha mais velha foi fazer faculdade, até o ônibus para ir para Jales eu pagava. O ônibus do Chicão, final Chicão. E os homens não estudaram, porque não quiseram. Tudo o que eu sei, tudo que eu consigo, eu devo para Palmeira do Oeste. Palmeira do Oeste é o tudo para mim. E a igreja me ensinou muito, 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 muito. Que a pessoa que pratica uma igreja, ele tem um freio de mão puxado. Porque não importa o nome da igreja, não. Importa o que o senhor está te falando, você está ouvindo e você põe um pouco em prática. Por exemplo, aqui passou um padre, o nome José Reino, um filho português. Ele veio de Auriflama para cá. Ele ficou 2 anos em Palmeiras. Ele roubou a paróquia. Ele roubou a igreja aqui. Padre José Reino. Tanto que você vai lá no escritório da igreja, e a foto de todos os padres que passou por aqui. Aqui lá não tem. Eu só sei que ele tinha uma égua preta com a anca do salário. Ele montava naquela égua e desfilava na rua e ponhava uma cadelinha que ele tinha na garupa da égua. Rezava a missa aqui, na segunda-feira ele ia para Auriflama. Ele tinha uma namorada em Auriflama. E quem ficava tomando conta da igreja era a Isabela. E quando foi um belo dia, o padre sumiu, catou um jipão que ele tinha, essa mulher de Auriflama, e moeu o nariz, não sei para onde. Aí me apareceu aqui o padre Gilberto. Um dia nós estávamos conversando. Se eu soubesse que essa paróquia passe assim, eu não pegava. Os eventos que foi feito, ele gastou, levou o dinheiro tudo embora. Deixou a paróquia uma imagem muito ruim. O povo fica desacreditado. Mas isso aconteceu em Palmeira do Oeste. Você pega, por exemplo, a Bíblia. Você pega lá no começo e vem desfilando ela. Vê quanta trombada, quanta encrenca esse tal povo de Deus roubou. E continua roubando. Nós não estamos vendo aí a situação do mundo? É guerra para cá, briga para lá. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Vamos encerrar agradecendo. São Moisés faz parte dos 80 anos de Palmeiras do Oeste, né, São Moisés? Sim, que agora, dia 22 próximo de junho, eu completo 89. 89 anos, é 80 anos de Palmeiras do Oeste, então é uma vida toda, né? Feita aqui, Graças construída a aqui. Deus. Eu gostaria que a gente encerrasse aplaudindo mais uma vez.